O Salmo 62 foi escrito pelo rei Davi, e esse salmo faz parte do livro 2 dos Salmos. Salmos no hebraico é chamado de Terrilim. Se escreve Tehillim, e Terrilim significa louvores. Os salmos são uma reunião de cânticos do povo hebreu. E nós temos na Bíblia 150 salmos. Do Salmo 1 até o Salmo 41, nós temos o livro 1 dos Salmos. Todos esses salmos foram escritos pelo rei Davi. Do Salmo 42 até o Salmo 72, nós temos o livro 2 dos Salmos. Desses salmos, o 42 até o 49 foram escritos pelos filhos de Coré, o 50 foi escrito por Asaf, e os 51 até os 71 foram escritos pelo rei Davi, e os 72 foi escrito pelo rei Salomão. Nós estamos nesse livro, que é o livro 2. Começamos a meditar em Salmos no dia 1º de agosto e estamos chegando até o mês de dezembro, até completar toda a meditação nos 150 salmos. Hoje é 1º de outubro, nós estamos começando um novo mês e no final eu vou deixar um vídeo de provérbios, porque sempre que começa um mês é uma oportunidade para começar a ler provérbios novamente. Provérbios tem 31 capítulos, nós estamos no mês de outubro que tem 31 dias e vamos poder ler provérbios todos os dias, um capítulo. Mas isso vai ficar para o final do vídeo. O Salmo 62, ele tem um título. Se você vai no texto massorético, que é o texto original da Bíblia, está escrito assim: ao mestre de canto para Jedutum, Salmo de Davi. Então, esse título nos fala que esse salmo foi dirigido para o mestre de canto, para que ele pudesse elaborar a canção, a melodia, para que esse salmo fosse cantado nos cultos. E ele está escrito para Jedutum. Jedutum se escreve J-E-D de dado U-T-U-M. Jedutum. E Jedutum era o nome de um líder levita, que era responsável pelos arranjos no templo. E ficou sobre a responsabilidade dele fazer aqui a melodia para que esse salmo fosse cantado nos cultos públicos. Esse Salmo 62 é um salmo que fala sobre a confiança de Davi em Deus. Basicamente, esse salmo fala que Deus tem todo o poder sobre todas as circunstâncias. Não importa quem são os teus inimigos, Deus ri e zomba deles, porque Deus é aquele que nos defende. E essa vida não pode ser focada apenas em riquezas e nas coisas dessa vida, porque tudo que nós vivemos aqui nessa vida é apenas uma vaidade, é algo passageiro. O que importa é a nossa confiança em Deus, o que importa é que Deus tem todo o poder. O Salmo 62 fala sobre isso. Então, se você conhece alguém que está um pouco abatido, que está sendo perseguido por inimigos, ou que está duvidando a respeito de Deus, no final desse vídeo, compartilhe ele com essa pessoa, porque essa pessoa vai ser restaurada na sua confiança em Deus. Vamos agora ler o Salmo 62, que pode ser dividido em 5 partes. Na primeira parte, Davi fala que Deus é a sua rocha, a sua salvação e a sua defesa. Vamos ler aqui. A primeira parte é o versículo 1 e 2. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Versículo 2. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Então, nessa primeira parte, Davi nos mostra que a alma dele espera somente em Deus. Ele está dizendo que ele não confia no seu general, nos seus exércitos, ele não confia naquele que é responsável pela administração dos recursos do reino dele,
que ele estava ali como rei de Israel, mas ele fala para nós que a esperança dele está totalmente em Deus, porque é de Deus que vem a minha salvação. E ele fala aqui no versículo 2: só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Ele está dizendo: se eu confio em Deus, eu não tenho por que ficar abalado. Lá no Salmo 125, versículo 1, está escrito, como nós vemos aqui, Salmo 125, versículo 1: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O monte Sião é o monte principal que fica em Jerusalém. Em muitos salmos, a menção ao monte Sião está fazendo referência à cidade de Jerusalém. E aqui, especificamente, ele está dizendo: quem confia no Senhor vai ser como o monte Sião que não se abala, que fica firme, que não tem com que se preocupar. E retomando aqui o Salmo 62, é isso que Davi está falando. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Especificamente na parte que fala que o Senhor é a minha defesa, vamos lembrar do texto de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Aqui em Isaías, no capítulo 54, no versículo 17, está escrito: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então Deus está falando que Ele é a sua defesa. Se alguém quiser apontar o dedo para você, se algumas pessoas criaram alguma ferramenta preparada contra você, isso não vai prosperar. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, querendo condenar você, você mesmo vai condenar essa pessoa, porque essa é a herança dos servos do Senhor, é a sua justiça, vem de Deus. Portanto, Salmo 62, nos versículos 1 e 2, nos falam sobre isso. Deus é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa, e eu não serei grandemente abalado. Aplicando isso na nossa vida, nós precisamos ter essa afirmação no nosso coração e nos nossos pensamentos. No meio das dificuldades, precisamos ter a certeza e a convicção, assim como Davi mostra, em Deus. Se nós temos essa confiança e essa convicção em Deus, vem a segunda parte do Salmo 62. É uma lamentação em relação aos seus inimigos. Davi fala assim: até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Versículo 4. Eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Nesses versículos 3 e 4, nós temos a segunda parte do Salmo 62. A lamentação de Davi sobre os seus inimigos. Davi está dizendo: até quando vocês vão ficar aí maquinando mal contra um homem? Vocês vão morrer. Vocês vão ser como uma parede encurvada que não tem segurança nenhuma. Eu lamento por vocês. E ele está dizendo aqui no versículo 4, eles somente consultam como vão derrubar a pessoa da excelência. Eles se deleitam em mentiras, ficam em rodinhas falando mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Está falando a respeito das pessoas falsas, dos inimigos que andam perto dele. Muitas vezes nós temos esses inimigos, aquelas pessoas que trabalham no mesmo local ou que ficam prestando atenção naquilo que você tem, naquilo que você tem conquistado. Eles dão aquele sorriso e falam: parabéns, dão um tapinha nas suas costas, mas lá no interior do seu coração estão desejando mal. Davi olha para eles e fala assim: coitados, até quando vocês vão ficar agindo dessa forma? Então, a segunda parte é essa, versículo 3 e 4, a lamentação sobre os inimigos.
Aí depois aqui, no final do versículo 4, nós temos aqui um selá. Selá significa pausa. Significa que quando eles tocavam o Salmo 62 aqui, eles tocavam do versículo 1 até o versículo 4 e tinha uma pausa aqui, antes de prosseguir na música. Alguns estudiosos dizem que as pessoas que escreveram os salmos colocavam um selá para que as pessoas, enquanto cantavam, pudessem ter aquelas pausas para meditar na letra. Então aqui seria um chamado para quem estava cantando o salmo para pensar: eu acabei de cantar que o Senhor é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa, e que é uma perca de tempo os meus inimigos ficarem pensando mal, porque no final Deus vai derrubá-los. Então aqui, selá, é uma pausa na música. Aí depois vem a terceira parte do salmo. Na terceira parte, Davi nos mostra que Deus é a nossa esperança. Só Deus é a nossa esperança. Ele fala assim: ó minha alma, espera somente em Deus. Somente em Deus. Não espere em nada, nem nas suas riquezas, nem em nenhum general, em nenhum exército, em nenhuma pessoa influente, na sua força, em nada. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. No versículo 6, ele repete o versículo 2. Ele fala assim: só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não seria abalado. Veja que o versículo 2 fala exatamente isso. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Ele está repetindo a ideia de que Deus é a sua segurança. E ele prossegue nos versículos 7 e 8, dizendo no 7: em Deus está a minha salvação. Ele fala mais uma vez da salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. No versículo 7 ele está dizendo que todas as glórias que ele recebia, as honras que ele recebia, eram de Deus. Nós sabemos que Davi foi rei de Israel e nós sabemos que ele foi elogiado porque ele venceu muitas batalhas. No livro de 1 Samuel, no capítulo 18, nós lemos que quando Davi venceu muitas batalhas contra os filisteus e ele voltou com o exército para o seu povo, as mulheres o receberam cantando: Saul venceu os seus milhares e Davi venceu os seus 10 milhares. Então nós vemos ali que Davi recebeu honras dessa natureza. E, inclusive, no texto de 1 Samuel, no capítulo 18, nos conta que Saul começou a ficar com inveja e começou a perseguir Davi justamente por causa disso. Quando ele viu as mulheres cantando essa canção, ele disse: a mim atribuíram milhares e a ele atribuíram 10 milhares. Então, na sequência, 1 Samuel capítulo 18, 19, 20, 21, nos capítulos seguintes, nós vemos a perseguição de Saul contra Davi. Davi aqui no versículo 7 está falando: tudo que eu recebo de glória vem de Deus. A minha glória vem de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Falar que Deus é a nossa fortaleza significa que no momento em que nós precisamos nos levantar para a guerra, Ele está do nosso lado nos dando força. Falar que Deus é o nosso refúgio nos fala que no momento em que precisamos descansar, porque precisamos de consolação, na vida nós temos momentos em que estamos fortes para o combate e há momentos em que precisamos de consolação. Deus é o nosso refúgio. E Davi fala isso no versículo 7. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Em resumo, no versículo 7, Davi está dizendo: tudo na minha vida se resume a Deus. E aqui cabe lembrarmos do Salmo 16. No Salmo 16, Davi fala assim: o Senhor é a porção da minha herança. Aqui no Salmo 16, no versículo 5, nós lemos exatamente isso: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Nós sabemos que quando uma pessoa recebe uma herança, ela normalmente espera receber propriedades,
carros, contas bancárias, mas Davi nos fala, não é nem a propriedade, nem o carro, nem a conta bancária que é a minha herança, que é a minha parte, a porção da minha herança, a parte da minha herança. Se colocarem na mesa as propriedades, carros, dinheiro e o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, é o Senhor que é a parte da minha herança. Ele está dizendo que de tudo que existia para Davi, a única coisa que importava era o Senhor, o relacionamento dele com Deus. Voltando ao Salmo 62, no versículo 7, que nós estávamos lendo, em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. E aí ele termina essa terceira parte, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Tem pessoas que acreditam em Deus somente nos tempos de bonança. Mas quando chegam os tempos de tribulação, a pessoa começa a perguntar: será que Deus está comigo? Davi está dizendo: confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, a Bíblia fala que nós passamos por muitos tempos. Entrando em Eclesiastes 3, nós lemos aqui: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Verso 2: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O 3: tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. 4: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Verso 5: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Verso 6: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Verso 7: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. 8: tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então esse texto dos versículos 1 a 8 de Eclesiastes 3 nos fala, nós temos tempos bons, temos também os tempos ruins. Mas, voltando para o Salmo 62, vemos aqui no Salmo 62, no versículo 8, confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Não importa qual o tempo que você está passando. Confie no Senhor em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Derrame o seu coração para Deus. Muitas pessoas querem derramar o coração para um amigo e muitas vezes para alguma pessoa que vai colher a informação do seu desabafo para usar contra você mesmo. Mas ao invés disso, Davi mostra que Deus é a nossa esperança. Derramai perante Deus o vosso coração, porque Deus é que é o nosso refúgio. E aqui tem o segundo selá aqui desse Salmo 62. Mais uma pausa, e a pausa aqui nessa segunda parte seria para nós guardarmos no nosso coração que Deus é que é a nossa esperança. Ele é a nossa rocha, a nossa salvação, a nossa defesa, não seremos abalados. Ele é o único em quem nós devemos confiar. A quarta parte do Salmo 62 fala sobre vaidade e riqueza. Nós temos aqui os versículos 9 e 10. O 9 fala assim: certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. O versículo está dizendo que os homens de classe baixa são aqueles que vivem preocupados com as dificuldades dessa vida. Eles vão passar aqui dessa vida. E as preocupações deles também vão passar aqui dessa vida. Um dia todos eles vão passar, por isso eles são vaidade. E os homens de ordem elevada são mentira, porque aqueles que ocupam cargos de liderança, presidentes, reis, imperadores, governadores, grandes empresários, podem pensar que
pelo fato de ocuparem uma ordem elevada, são alguma coisa. Mas na verdade eles não são, porque o único que realmente é Deus. Se esses líderes e essas pessoas que têm muitas riquezas, que têm muito poder e que têm muitas condições quiserem praticar o mal, eles ainda se sujeitam à justiça de Deus, que certamente será aplicada sobre todos os atos que os homens praticarem. Então, os homens de ordem elevada são mentira. Parece que eles têm poder, parece que eles podem muito, mas removendo o seu poder e removendo o seu dinheiro, removendo os seus cargos que dão a eles algum tipo de ilusão de que são alguma coisa, eles são mentira. Pesados em balanças, tanto os pobres quanto os ricos, os homens de poder, eles juntos são mais leves do que a vaidade. E no versículo 10, Davi fala sobre riqueza. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Muitas pessoas oprimem o próximo para conseguirem riquezas. Muitas pessoas se desvanecem. O que é se desvanecer? É se desgastar. É gastar toda a sua força, toda a sua energia querendo obter riquezas. Ele fala: não confiais na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. O que é a rapina? Aquilo que é conquistado por meio de corrupção, de trapaça, de engano. E aí a pessoa fica se desvanecendo, gastando a sua força, a sua energia para conseguir colher várias riquezas. Não importa como, o importante é conseguir riqueza para poder aumentar mais a sua riqueza. Então Davi no versículo 10 está falando sobre isso. Não confiem nisso, em quererem lutar por riquezas e oprimirem os outros e ficarem desgastando a vida de vocês, sempre focados em obter riquezas. Porque se as vossas riquezas aumentam, vocês não devem pôr nelas o coração. Jesus, falando a respeito das riquezas, falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, sobre isso. Aqui em Mateus, no capítulo 6, vemos no versículo 19 Jesus dizendo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Versículo 20: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Versículo 21: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, voltando ao Salmo 62, aqui no Salmo 62, no versículo 10, não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Lá no versículo 21 de Mateus, no capítulo 6, nós acabamos de ler que onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Davi está dizendo no versículo 10, não coloque o seu coração em riquezas, porque se o seu coração estiver preso às riquezas dessa vida, lembrando de Mateus capítulo 6, versículo 19, essas riquezas, elas são consumidas pela traça e pela ferrugem, e os ladrões roubam e minam. Você pode perder as riquezas por mais que você tenha se esforçado para conquistá-las, mas a única riqueza que você não perde é o tesouro que você junta no céu, conforme Mateus capítulo 6, versículo 20, que nós acabamos de ler. E a última parte, essa é a quarta parte. Na quarta parte, Davi fala sobre a vaidade da vida e sobre a vaidade das riquezas. E a quinta parte, Davi fala a respeito do que todo o poder pertence a Deus. E só Ele tem o poder de nos perdoar e de nos receber apesar das nossas misérias. Vamos ler aqui no versículo 11. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Versículo 12. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. No versículo 11 nós vemos que Davi fala que Deus disse uma vez uma coisa para ele. Uma coisa disse Deus,
porque a mim pertence todo o poder. Mas Davi fala 2 vezes a ouvir que o poder pertence a Deus. Nesse versículo 11 nós temos uma aplicação prática para a nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Quando Deus fala uma coisa para nós, nós precisamos ouvir 2 vezes. O que significa ouvir 2 vezes? Significa que nós precisamos nos prontificar a obedecer. Deus falou, nós ouvimos na primeira vez. E quando nós vamos tomar as nossas atitudes, vamos tomar as atitudes conforme aquilo que nós ouvimos. Então aqui, no versículo 11 Deus disse uma vez para mim que o poder pertence a Ele, que o poder pertence a Deus. E eu ouvi 2 vezes. Eu ouvi quando Ele falou para mim, e na hora de eu tomar as minhas decisões em relação aos meus inimigos, em relação ao que fazer, em relação a onde ir, em relação às estratégias a serem tomadas, eu sempre coloco Deus como o primeiro, porque Deus é a minha rocha, a minha salvação, a minha defesa, e eu não serei grandemente abalado, que é o que ele falou nos versículos 2 e no versículo 6. Ele fala no 2 e repete no versículo 6. Tem uma pessoa que eu ouvi ontem dizendo que quando Deus põe um ponto final em um assunto, não ponha um ponto de interrogação. Talvez Deus colocou um ponto final em alguma coisa que você estava pedindo a Ele. E Ele disse para você, não é para fazer, ponto final. E você está querendo colocar um ponto de interrogação. Por quê? Não faça isso. O versículo 11 fala, uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir. Se Deus falou uma vez que não é, escute 2 vezes. Diga, Deus falou que não é, eu não vou fazer. E aí no versículo 12, a ti também, Senhor, pertence a misericórdia. Misericórdia é uma palavra formada por 2 outras. Miséria e cordes. Nós somos miseráveis. Deus tem o seu coração. Cordes significa coração. Então misericórdia. Deus, apesar das nossas misérias, Ele nos recebe com o coração dele. E Ele nos traz com as nossas misérias para perto do coração dele e nos abraça, dando para nós o perdão e nos recebendo como filhos. É nisso que está a misericórdia de Deus, pois Ele retribuirá a cada um segundo a sua obra. Então, essa é a meditação do Salmo 62, um salmo que nos fala a respeito de confiança em Deus. Não precisamos nos preocupar com os nossos inimigos, porque Deus, no final, tem todo o poder. Então, se Ele tem todo o poder, nós precisamos confiar nele em todos os tempos. Não importa qual a circunstância ou o tempo que você está passando. Deus está com você. Como eu falei no meio do vídeo, se você lembra de alguém que está em dúvida, compartilhe esse salmo com essa pessoa para que ela venha recobrar a sua fé e a sua confiança em Deus. E hoje é dia 1º de outubro, então nós estamos começando mais uma vez a leitura de Provérbios. No canal, a partir de hoje, 1º de outubro, eu vou postar uma série chamada Renovando a Mente com Provérbios. E eu já postei lá hoje, Renovando a Mente com Provérbios 1. Mas aqui no final do vídeo eu vou deixar um vídeo de leituras em Provérbios no capítulo 1, que foi uma série que eu gravei nos meses anteriores aqui desse ano, para você que quiser acompanhar essas leituras que já foram feitas anteriormente e que já estão aqui no canal. Eu vou deixar aqui, portanto, esse vídeo, Leituras em Provérbios, capítulo 1, e do lado o botão para que você possa se inscrever no canal. Você que não está inscrito, se inscreva e ative o sininho que sempre que houverem novos vídeos você será notificado. Por que ler Provérbios? Porque Provérbios tem 31 capítulos, a maioria dos meses do ano tem 30 e 31 dias, e o livro de Provérbios traz recomendações que trazem sabedoria para tomar decisões em todas as áreas da vida. Quem lê Provérbios durante 12 vezes no ano, uma vez a cada mês, por 2 anos consecutivos, toma decisões mais inteligentes.
E quem lê Provérbios por 5 anos dessa forma e pratica, consegue prosperar em todas as áreas da vida. É por essa razão que a leitura de Provérbios é fundamental para crescimento, desenvolvimento, sabedoria, iluminação. Então leia Provérbios. Vou deixar aqui leituras em Provérbios e do lado o botão para que você se inscreva no canal. Se você quiser acompanhar o vídeo de hoje, 1º de outubro, foi postado no canal ali, Renovando a Mente com Provérbios 1. Fique na graça e na paz de Jesus hoje e sempre. Amém.